Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos, bem-vindas, curadoras, a mais uma live do nosso programa Automestria. E neste programa Automestria, a gente fala sobre o desenvolvimento dos autos, a gente fala sobre o desenvolvimento de autoamor, autocompaixão, autoafeto, autocuidado. A gente fala sobre o desenvolvimento das virtudes na perspectiva de para si e para os outros também, né? Então, como você cuidar do outro, ser compassivo com o outro, enfim. Na live de hoje, live aula de hoje, a gente vai falar sobre mitos e verdades da sua intuição. Então, para quem quer desenvolver a intuição, ou para quem não conhece muito bem a própria intuição e quer aprender um pouco mais sobre ela, esse é o tema de hoje. Eu vou convidar o pessoal aqui da rede social que está bem aqui a ir para o YouTube. Então, as redes sociais de vídeos compridos. Vem para o YouTube que vocês vão conseguir ver melhor a minha tela que eu vou compartilhar. Já vamos trazer vocês aqui para o tablet para a gente começar com a aula de hoje. Mitos e verdades sobre a sua intuição. O primeiro mito que eu gostaria de abordar é o mito de que a sua intuição é experiência, experiência prévia. Muitas pessoas acreditam que intuição é experiência, que você adquire mais intuição conforme você vai adquirindo mais experiência na sua vida atual. Qual que é o problema disso daqui? O problema é que isso daqui é na perspectiva do seu ego. Quem é que está dentro do seu corpo hoje, na sua. Olá, Daniele, boa noite, boa noite. Quem é que está dentro do seu corpo hoje, liderando a sua personalidade hoje? Seu ego, exatamente. Então, o ego é aquilo que traz nosso sentido de personalidade. A gente acredita, embaixo da lei da ilusão, que nós somos uma pessoa separada porque nós estamos no nosso ego. A nossa personalidade está sendo liderada pelo nosso ego. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que a intuição, enquanto experiência, ela está considerando a experiência do ego, a experiência que você teve nessa vida até agora. Olá, Geisa, tudo bem? Boa noite. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre intuição, o mito, né, de que intuição é a sua experiência, a gente está desconsiderando que existe uma intuição do seu eu superior, certo? Vamos relembrar aqui que a gente tem 3 vozes dentro de cada um de nós: o nosso ego, o nosso eu sobrevivente e o nosso eu superior, certo? O nosso ego é o nosso sentido de eu sou enquanto indivíduo separado. O nosso eu sobrevivente é aquilo que traz a voz do medo, ou seja, nós enquanto seres humanos medrosos. E o nosso eu superior é a nossa intuição pura, é a nossa parte mais inspirada. Quando a gente acredita nesse mito de que a intuição é experiência, a gente vai sempre querer mais experiência, só que mais experiência nessa vida. E a experiência que a gente pode ter da nossa perspectiva egóica é uma experiência muito limitada, porque a gente está baseando naquilo que a gente viu, naquilo que a gente ouviu, nas experiências que a gente teve, nas coisas que a gente viu, né? Coisas que contaram pra gente, coisas que a gente leu. E isso é um erro muito grande, porque muitas pessoas acabam acreditando que elas não possuem outro tipo de intuição, ou não possuem intuição verdadeira, se elas não tiverem uma grande e vasta experiência. Mas o que acontece é o seguinte: você não precisa ser 100% curado para conseguir ajudar as outras pessoas. Na perspectiva da intuição, pessoal que está aqui nessa rede, eu vou convidar vocês a virem aqui para o YouTube para vocês conseguirem ver o que eu estou escrevendo aqui no tablet, tá? O YouTube é @método eu superior. A intuição do nosso eu superior é uma intuição que ela transcende a sabedoria divina. O que que isso daqui significa? Intuição pura, profético. Significa que eu não preciso que as pessoas me contem as coisas. Significa que você, enquanto intuição do seu eu superior, você está acessando aquelas informações que pertencem à perspectiva do todo, porque você está em perspectiva do todo. Então você consegue acertar aquilo que a própria pessoa muitas vezes não sabe.
Se a intuição, ela fosse simplesmente a experiência prévia, então não existiria intuição. Por isso que isso é um mito que deveria ser cada vez mais conversado sobre, para que as pessoas comecem a entender o que realmente significa ter intuição. Aquilo que você leu quando você era adolescente e você se lembra lá quando você tá adulto, mais velho, e você tem aquela sensação de: "Nossa, meu Deus, eu não sei como eu sei disso, mas eu sei". Isso é lembrança, isso é um aprendizado egóico. Só que quando a gente tem a nossa intuição do nosso eu superior, você sabe simplesmente. Você não precisa que alguém te conte, você não precisa ler, você não precisa que alguém te informe sobre as coisas. Isso é intuição de verdade. Não é só porque você tá, exemplo, numa rua que tá escura, que você ouviu falar que ali tem um número grande de assaltos, que você vai intuir que é melhor não parar o carro lá. Isso não é intuição de verdade, isso é uma conclusão egóica. Intuição de verdade é quando você não sabe como você sabe, mas você sabe. É quando você chega num lugar e você, por alguma razão, sabe onde ficam as coisas. É quando você conhece uma pessoa e, por alguma razão, você tem essa sensação de que essa pessoa já é conhecida de você há muito tempo. É quando você olha para a pessoa e você sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, mesmo que ela mesma não te conte. Isso é intuição de verdade. Então, esse é o primeiro mito e verdade que eu gostaria de abordar sobre a intuição. A gente vai falar sobre alguns outros. Pessoal que está nessa rede social aqui, eu vou convidar vocês a virem para o YouTube, tá? @método eu superior, para que vocês consigam ter uma experiência melhor, porque eu estou compartilhando o tablet e eu estou escrevendo aqui junto com as pessoas, enfim. Então, vai ser uma experiência melhor, tá? Então, esse é o primeiro mito e verdade sobre a intuição, que a intuição é experiência, é mito. Isso é um mito e é um mito muito trágico, porque quando as pessoas acreditam que intuição é experiência, elas simplesmente matam a própria intuição. Elas acreditam que elas só podem ter intuição se elas estudarem muito, se elas souberem todas as informações ou se forem pessoas extremamente inteligentes. A intuição não segue a cartilha do estudo. A intuição pura, ela é simplesmente saber, mesmo que ninguém tenha te contado sobre, tá? Um outro mito muito grande sobre a intuição é que intuição vem do outro. E aí, aqui, entra aqueles mitos relacionados com: "Ah, a minha intuição é dada por um espírito. A minha intuição, ela é dada por um orixá, ela é dada por um santo, sei lá, por um ancestral". Isso daqui é um mito também, porque a sua intuição não é externa. O que acontece é que a gente tem nos nossos chakras, deixa eu desenhar aqui da melhor forma que eu puder. A gente tem os nossos principais chakras e a gente tem os nossos sentidos psíquicos relacionados com alguns dos nossos chakras, tá? Na boca do estômago, a gente tem o chakra empático. No terceiro olho, a gente tem o terceiro olho, que é a clarividência. Um pouquinho acima dos ouvidos, a gente tem a clareaudiência. E no topo da cabeça a gente tem o profético, certo? Existem outros, tá? Existem outros chakras, existem outros sentidos psíquicos, esses aqui só são os principais. A intuição pura, ela está relacionada com o seu profético, ou seja, está relacionado com a sua coroa. Só que a sua coroa, ou seja, o seu profético, é a sua ligação direta com o todo. Sua ligação direta com o todo. O que na prática isso daqui significa? Significa que, se você colocou alguém no lugar do todo, de Deus, da fonte criadora, você pode chamar do que for mais confortável, você vai começar a ouvir outra pessoa. E isso aqui, infelizmente, é muito comum. Há pessoas que elas colocam outras pessoas aqui. É como se você olhasse para o todo, para a fonte criadora, e falasse para ela assim: você é até boa, só que o outro ali fala do jeito que eu quero. O outro me responde as coisas que eu quero ouvir. Entende? Então você começa a colocar intermediários entre você e a sua ligação direta com o todo. A sua intuição pura, ela é
direta com a fonte criadora, não tem um meio de caminho, não tem intermediário. É direto com a sua voz do todo dentro de você, de Deus, da fonte criadora, enfim. O que acontece é que se você tem por hábito, ou fidelidade, ou contratos, a necessidade de intermediários, você vai, ao invés de colocar uma ponte direta com o todo, você vai colocar um desvio na voz do todo e você vai redirecionar essa voz do todo para outra pessoa. Você começa a buscar uma informação. Só que vou colocar aqui o exemplo dos anjos de guarda, né. Eu tô cheio de pelo do Elmore, o nosso gato, no rosto. É que vocês não estão vendo, mas eu tô sentindo vários pelinhos do Elmore aqui. Exemplo anjo de guarda. Imagina que você tem ali por hábito, ou por necessidade, ou insegurança crônica, sempre perguntar tudo para os seus anjos de guarda. E aí você começa pronto. E aí você começa a intuir, buscar a resposta. Me fala por quê? Só que inconscientemente, ou não tão inconscientemente assim, você tá perguntando para o seu anjo de guarda e não para a fonte criadora. Você não tá tentando acessar dentro de você, você tá tentando acessar fora. Você tá buscando alguém que te diga a resposta. Então, quando você tem esse padrão de comportamento de sempre buscar uma resposta externa, sempre buscar um intermediário, o todo até responde você, só que você não escuta. A intuição, ela não chega diretamente da fonte criadora. Por quê? Porque você condicionou no meio do caminho. Então, você não tenta acessar com a sua autorresponsabilidade aquilo que tem dentro de você de sabedoria divina, a sua verdadeira intuição. Porque você é a fonte criadora manifesta também. Todos nós somos. O que acontece é que inconscientemente, às vezes, em muitos casos, acaba buscando uma pessoa externa. E aí entra nesse sistema de crenças aqui, a intuição vendo o outro. Não, porque é o meu ancestral que tá me contando. Nossa, eu não sei quem foi que me falou, sei lá, o meu anjo de guarda que tá me contando, é o sei lá, um espírito, é uma outra pessoa que tá me contando. Não é. Não deveria ser sempre, pelo menos.